Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta! Estamos então de regresso depois do Grande Prémio de Imola e também depois do Rally de Portugal. Exatamente. Espero que vocês tenham conseguido ir ver alguma etapa ou mesmo passar pelo parque de assistência, como nós. Este rally que foi ganho por Orgia depois do Tanak ter tido ali um percalço no sábado, mas que depois faz um domingo também espetacular para recuperar novamente o segundo lugar, sem conseguir chegar a Sebastián Ogier. Mas queres falar um bocadinho mais sobre o rally, muito rapidamente? Sim, podemos falar aqui um bocadinho e explicar um bocadinho o que aconteceu, seja para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir pela televisão ou aqueles que foram para a Terra e para os mais diversos locais onde iriam passar os carros do WRC e do Campeonato Nacional de Rallys e por aí fora, e que estiveram um bocadinho a leste dos resultados em si, estavam unicamente a aproveitar o momento, e assim é que tem de ser. E basicamente começámos uma sexta-feira que foi uma surpresa, uma vez que tivemos a introdução de mais duas etapas, certo. A etapa em Sever e Albergaria, o que culminou com um aumento do dia de sexta-feira, e um dia de sexta-feira muito longo, em que eles começaram às 7 da manhã, acabaram a última etapa às 8 da noite, foram 11 especiais, mais ou menos, sim. Assim de cor. E especiais duras. Sim, bastante complicadas, Mortágua e depois Lausanne, Góis e Arganil, que é sempre, sim, são locais míticos também e duros, mas tivemos ali um início de domínio logo de Oitanak. E para além disso tínhamos um Adrien Fourmeau em grande forma, que viria a estar perto cerca de ao final das primeiras 7 especiais. Sim. Tínhamos um 2 de Hyundai, só que a Adrien Fourmeau depois partiu a direção esquerda numa esquerda, bateu numa rocha e acabou ali o seu fim de semana. E a Hyundai perdeu ali um dos carros, um dia bastante difícil para quem abria a estrada, principalmente para Elfyn Evans, o próprio também Kalle Rovanperä, e o próprio Thierry Neuville foram os que sofreram um bocadinho mais, e com isso tivemos vantagens, lá está, tanto de Tanak, Ogier, Fourmeau e também de Takamoto Katsuta. Depois, no dia de sábado, tivemos um dia de sábado em que continuou o domínio, e o grande domínio principalmente de Oitanak. Ele começou mal no início, mas conseguiu fazer 2-3 afinações ao fim da primeira etapa, e mostrou ser o piloto mais forte, e parecia que tudo, claro que o rally é sempre muito mais incógnita do que às vezes até nos circuitos. Claro que sim. Nas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. A qualquer momento pode acontecer algum estrago, e foi mesmo isso que aconteceu, em que o Tanak na penúltima stage fica sem direção assistida, e teve de fazer a super especial em Lousada sem direção assistida, o que lhe valeu uma perca de 45 segundos, o que fez com que descesse de primeiro para terceiro lugar, o que também 45 segundos e só descer até terceiro lugar mostra muito o domínio que ele estava a fazer, a ter, não é? E também, e não só mesmo, e demonstra duas etapas de resiliência por parte dele, porque conduzir estes carros em direção assistida é obra. Sim, e aliás, ele acabou com o copiloto a meter as mudanças. O copiloto é que estava a colocar as mudanças, ele é que estava a agarrar no volante. E depois, no dia de domingo, tivemos outra vez o Oitanak, que domina o dia de domingo, consegue encurtar a distância, consegue ganhar cerca de quase 20 segundos a Kalle Rovanperä, e ultrapassa na geral, fica em segundo lugar, e ficou a cerca de 13 segundos de Sebastián Ogier no final do rally, quando no dia de domingo iniciou a 30 segundos. Sim. Mais ou menos. Ganham também o dia de domingo. Acho que é aqui uma vitória um pouquinho depois do que aconteceu. Acho que
ainda conseguiu salvar um bocadinho o fim de semana, apesar de, acho que ele sai daqui um bocadinho sim, e apesar do que aconteceu, ter conseguido um sabor amargo e doce, não é? Mas depois do que aconteceu, ter conseguido o segundo lugar, mesmo assim demonstra todo o domínio que ele tinha tido. Sim, notou-se principalmente no sábado. Notou-se que era o piloto e o carro estavam bastante em harmonia com os próprios troços. Mas depois temos lá está a Sebastião Ogier, em que e passando agora aqui um bocadinho a outra parte do rally, em que nós estivemos no dia de sábado, estivemos no parque de assistência e ouvimos os pilotos e uma coisa é verdade que o Otto disse, que parece que eles, quem diz eles diz Tanak, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans estão a dar o máximo. E parece que Sebastião Ogier não tem resposta, e o não ter resposta é estar a um segundo. É um segundo, exato. E é surreal, lá está, isto também demonstra muito. Isto tudo demonstra, etapa, também a qualidade do Sebastião, não é? Na etapa do meio de sábado, que era uma etapa muito dura, e eles dão-se bem, não é? Sebastião Ogier e o Tanak. O Tanak, quando entrou no carro, disse: o Ogier não gosta muito deste tipo de etapas. Eu vou dar tudo e vou-lhe ganhar muito tempo nesta etapa. A verdade é que ele deu tudo. Certo. E fez uma etapa espetacular, mas a verdade é que no final da etapa o Ogier estava a um segundo dele. Exato. Ele estava mesmo a falar disso na conferência. Foi engraçado. A conferência foi bastante interessante. E depois tivemos o Kalle Rovanperä, que teve um início de temporada um pouquinho intermitente, mas nota-se que tem vindo. E o Rally das Canárias ele vence 15. Malta, sim. Rally das Canárias, o Kalle Rovanperä. O que é que a Toyota faz? 1, 2, 3, 4. Também foi um fim de semana muito bom para a Toyota. Sim, foi um grande fim. O carro da Toyota adaptou-se muito bem. Sim, mas o Kalle vence 15 das 18. Sim. 15 das 18. Ele vence. Ou seja, é um domínio avassalador. Nota-se que ele está a ganhar outra vez. Parece-me confiança. Eu acho que ele ficou um bocadinho afetado em termos de habituar ao novo carro sem a parte híbrida. Certo. Eu acho que ele teve um bocadinho de dificuldade em adaptar-se a estes. São os mesmos carros do ano passado, mas como ele não teve a tempo inteiro, não é? O RC1 só conhecia com parte híbrida, não é? E portanto é normal. Enquanto que os outros todos já tinham pilotado sem parte híbrida. Sim, ele em 2022 ele pilota, não faz a tempo inteiro e acho que já não tinha parte híbrida. Não consigo ter certeza, mas foi o primeiro ano. Acho que já tinha. Foi o primeiro ano do Puma e tudo, mas também não garanto mal. Já porque esta geração, quando entra logo com a parte híbrida, se calhar ele nunca pilotou sem parte híbrida. É provável, tens razão. E nós sabemos perfeitamente que com a parte híbrida o kick de saída de curvas é completamente diferente. Sem dúvida. E lá está, o ano sabático, entre aspas, sabático. Ele fez algumas provas, não é? E lá está, notou-se que ele está a ter essa adaptação, mas está em segundo lugar do campeonato. Sim, claro. Está na luta, mas ele finalmente, acaba na sexta posição. Salvou um pouquinho o fim de semana. Ele já sabia que iria ser um fim de semana muito complicado, uma vez que iria abrir a estrada, tinha cerca de 30 e abrir a estrada aqui e abrir a estrada em Portugal, nem é só em Portugal, é abrir na estrada dos rallies de terra. Portugal, sim, exatamente, Sardenha, é isso mesmo. Portugal, Sardenha, Grécia, é sempre complicado. É muito, muito complicado. E, por exemplo, o Quénia. Mas pronto, conseguiu salvar um pouquinho o fim de semana. Mas gostava de saber o que poderia ter acontecido com o Adrien Fourmeau. Eu acho que a Hyundai poderia ter tido aqui... Poderia ter sido completamente diferente. Sim, sem dúvida. Acho que até depois do próprio Navila Garvin em quarto lugar, mas notou-se que não conseguiu atingir o mesmo tipo de performance que o Tanak conseguiu com o carro. Mesmo assim, salva um quarto lugar. E depois do desastre que foi as Canárias para a Hyundai, acho que a Hyundai sai aqui um pouquinho... Ok, que não vence o Rally, mas recupera um bocadinho o fogo, digamos assim, e a vontade. E a vontade, exatamente, que é sempre complicado. Não sei se queres referir em relação ao Campeonato Nacional. Se o Campeonato Nacional foi ganho por... não, foi ganho por Dani Surte, se não me falha a memória. Não, Dani Surte foi... sim, o Dani Surte é que desistiu e o Mick ganhou, é isso mesmo. O Mick ganhou e depois o Armindo faz P2. Sim, e foi no final... E acho que é o Ricardo Teodósio que faz P3. Não tenho quase certeza disso. Certo. E depois vai e continua porque o Campeonato de Portugal acaba logo na sexta-feira. Sim. É só um dia.
e depois continuaram o sábado e o domingo. Mas também é algo que se fecharam, aqui... e foi o Armindo a fechar também o, sim, o Armindo faz o melhor português e depois o Ricardo Teodósio em segundo, se não me falha a memória. Mas vê aí sim. Que dá para ver. Entretanto, Luís, podes até adiantar mas o que eu queria mesmo mais falar... Sábado à noite, não é? É isso, o que eu queria mais falar e também convencer aqui a malta que ainda não tenha ido, experienciar para o ano, ir a uma etapa, ver uma etapa num sítio em que passa o Rally Portugal, mas uma experiência diferente, mas também ela muito interessante, é a experiência do Parque de Assistência. O Rally é a mesma coisa que na Fórmula 1 estarmos no paddock, no fundo. Temos os pilotos ali, mesmo ao nosso lado, digamos assim. Temos as entrevistas, como o Gonçalo estava a falar há bocado, que acontecem mesmo à nossa frente. Com os pilotos ali mesmo ao nosso lado. Muitas vezes os pilotos até são super acessíveis e conseguimos e tiram fotos com a malta e tudo, e até às vezes por acaso aconteceu uma coisa muito engraçada. Quem é que era o piloto, Gonçalo? Aquele alto da Ford que era assim, o Joshua McLear. Exatamente, pá, o nome dele é um bocado complicado. Eu esqueci o nome dele também. Mas por acaso estávamos a passar, ele quando chegou ao Parque de Assistência estávamos a passar lá, e houve um português que eu confesso que já não sei o que é que ele disse ao certo, mas deu a entender, olha, pá, tens que pilotar melhor ou uma coisa assim de género. E o piloto levantou-se, veio ter com ele e disse, olha, vem tu para aqui fazer melhor e tal. Pronto, e depois ficaram ali um pouco na conversa. Ou seja, isto para dizer um bocadinho que é muito interessante, é uma experiência diferente. Olha. Dá para ver os mecânicos a trabalharem no carro perfeitamente. Dá para olharem o método de trabalho, a organização, as peças. É sempre uma experiência muito, muito interessante, pelo menos do nosso ponto de vista. E quem gostar também da parte mecânica e tudo mais, é muito interessante. E portanto eu recomendo, malta, para o ano, além de irem às etapas, que também é uma experiência fantástica. E nós temos a sorte de ter o Rally a passar aqui mesmo ao nosso lado. Sim. E a conviver com os carros a passar nas nossas estradas habituais durante todo o fim de semana. Sim, sim. É questão de ir às compras e às vezes passarem por nós WRC ou um WRC2 ou por aí fora. É fantástico isso. E acho que essa também é uma das magias do Rally, é que estão muito mais perto das pessoas do que outras modalidades. E, portanto, passem nas etapas para ver os carros. E vão também ao Parque de Assistência para o ano, que é uma experiência diferente, mas muito, já tenho mas aqui, muito enriquecedora. Afinal, e antes de irmos para a Fórmula 1... Sim, afinal, olha, estávamos errados. Quem venceu, eu já tinha visto isto e eu penso que deverá ter acontecido alguma coisa com o Chris Meek, eu já não me lembro. Mas o vencedor foi Pedro Almeida. É isso, foi isso mesmo. Porque Pedro Almeida o Armindo atrasou-se e ficou atrás de Pedro Almeida para terceiro. O Pedro Almeida é que vence o Campeonato Nacional de Rallys, porque eu acho que o Chris Meek na última também aconteceu alguma coisa. Exatamente. Eu agora até estava aqui a tentar encontrar o que terá acontecido com o Chris Mas é Meek, isso mesmo, é? Mas tanto Dani Sordo não vou conseguir, como o Chris Meek acabam por abandonar. E depois é isso mesmo, depois seguem e Pedro Almeida é o segundo melhor português. Exatamente, isso eu sei. O melhor português o Armindo, segundo melhor português o... Sim, isso eu sei, no final do Pedro Almeida. Sei que foi o... É isso mesmo. Mas bem, malta, vamos agora à Fórmula 1. Exatamente. Mas quisermos falar um bocadinho aqui do Rally de Portugal, acho que é sempre importante. E acho que também é importante nós darmos o nosso apoio ao Rally. É o Campeonato do Mundo. Porque é o Campeonato do Mundo, neste momento é a nossa prova de excelência que temos em Portugal. E temos que apoiar e até porque temos um rally. Até porque temos o melhor rally do mundo. É isso. Não é só dizer por dizer e porque achamos que somos melhores que os outros, não. É porque efetivamente o nosso rally é muito bom. Os troços que nós podemos desenhar são muito bons. O espetáculo que dá, as paisagens que dá, porque também o rally não é só carros, é as paisagens que temos e por aí fora dá os chamados bonecos espetaculares, não é? Não, mas queria também, antes de avançarmos então para a Fórmula 1, queria dizer uma coisa, que é
o facto da organização ter feito nos últimos tempos um trabalho muito bom também de reconhecimento de novas etapas e ter conseguido fazer um equilíbrio muito interessante entre as míticas etapas que nós temos e que são passagens obrigatórias, mas também as novos troços que continuam a ser eles troços de excelência, mas diferentes para que o rally não seja sempre o mesmo. Portanto, este equilíbrio tem sido conseguido e tem sido conseguido de uma forma até muito, muito interessante. Os próprios pilotos falam disso, que sabem que chegam aqui e há aquelas etapas míticas, mas que também têm sempre etapas diferentes, etapas novas, todas elas sempre difíceis, sempre desafiadoras. Portanto, acho que a organização tem feito aqui um bom trabalho nesse sentido e fica aqui também o nosso aplauso a isso. E pronto, Gonçalo, agora sim, vamos aqui à Fórmula 1. Tivemos este fim de semana o Grande Prémio de Imola, malta. Um grande prémio, como habitualmente começando pelos resultados, em que Oscar Piastri faz a pole position, mas acaba por ser Max Verstappen a vencer, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro a fechar o pódio. Ainda no top 5, Lewis Hamilton em quarto e Alex Albon em quinto. Gonçalo, se calhar começávamos aqui por falar equipa a equipa desde o início, mas a verdade é que houve aqui algumas pessoas que tiveram aqui um bocadinho de sorte à mistura com Virtual Safety Car, com Safety Car, mas a verdade é que mais uma vez quer o Virtual Safety Car, quer o Safety Car veio-nos aqui deixar na dúvida como teria sido algumas estratégias a evolução da corrida, de algumas pessoas, não é? Sim, foi o que aconteceu, porque felizmente, e eu acho que isso também aconteceu devido aos pneus que foram trazidos pela Pirelli, e sim, tivemos então a estreia do tão aclamado e do novo pneu, que é o C6, certo, que foi um bocadinho que se previa que poderia ser um bocadinho complicado até mesmo para a qualificação, sim, e o que se verificou que algumas equipas, incluindo a Aston Martin e a própria Mercedes, que fazem a sua tentativa na qualificação 3, sim, o melhor tempo de médios, uma vez que notou-se que em alguns carros, naqueles carros em que tinham mais dificuldade em fazer, desgastam um pouco mais de pneu, basicamente é isso, o pneu não durava a volta inteira, e então utilizaram o C5, que era o médio, o pneu de banda amarela este fim de semana, para efetuar as suas voltas de qualificação. Mas acho que estes pneus mais macios vieram trazer um pouquinho de mais interesse às corridas do que o que a Pirelli tem trazido, que é os C2, C3 e C1, que são pneus muito duros e que duravam 60, 70 voltas. Sim. Parece-me que hoje isto nós estamos a falar que teríamos tido um interesse na... Sim. Eu acabei a corrida com interesse em perceber como é que ia ser. Sim. Se ia ser, quem é que ia ser melhor? 2 paragens, 1 paragem? Sim, porque não era assim tão ficou claro. Na dúvida. Até porque, eu acho que houve muitas equipas a serem surpreendidas no meio da corrida. Sim, sem dúvida alguma. Logo toda a gente... Já vamos mais a detalhe, sim, se calhar a seguir, mas sim, houve muitas equipas a serem surpreendidas e depois ficou legitimamente a dúvida. A dada altura... O que é que compensava? A dada altura, parecia... 2 tops vai ser o ideal. Exatamente. Mas depois começas a pensar, bolas, mas aqui são 28 segundos exatamente perdidos, e depois começas a pensar, então se calhar uma paragem. Depois começas a olhar para os tempos mas de quem estava com pneus novos, e vias que a diferença de pneu fazia muita diferença nesse fim de semana, e até um pouquinho diria antagónico, que isto tudo ocorreu numa pista em que é aclamada e dita por o sítio mais difícil de ultrapassar, e se calhar acho que foi o fim de semana onde tiveste mais ação em pista, muito devido à estratégia do pneu. O que é que nós tivemos aqui a dizer já muito devido à estratégia do pneu. O que aconteceu este fim de semana foi que não é necessariamente o desenho da pista que define se é possível ou não ultrapassar. Nem o desenho do carro. Nem o desenho do carro. É possível ultrapassar. A questão tem de existir essas circunstâncias. Claro que se eu tiver um pneu que não se desgasta, não existe diferença, aí claro que vai ser muito complicado, porque temos um field muito próximo e só mesmo a diferença entre grandes carros. O que aconteceu este fim de semana é que existia bastante dúvida se é que tínhamos de um lado uma pista em que os pilotos achavam que ia ser difícil ultrapassar, então entrávamos no fim de, e com um pit
muito longo, certo. quase 30 segundos. Então entramos num fim de semana em que isto aqui é tem que dar minimizar tem que dar tudo na qualificação. Tudo na qualificação, minimizar as paragens para uma porque é muito tempo. E depois, o que aconteceu na corrida foi, mas quem parou está muito mais rápido. Exato. Será que compensa? Mas depois pensas, ok, mas estes da frente já fizeram 30 voltas. Se calhar também uma paragem não é má. Mas estes já fizeram 30 com pneu pesado e médio. Estes estão de duros, mas o carro está cada vez mais leve. Exato. Será que eu agora trocando de pneus que vou ter um pneu muito mais fresco? Sim. Os carros muito mais leves, mas não esquecer que o carro também já está mais leve. Sim. Ou seja, acho que existem aqui muitos fatores que estavam-nos a levar a ter uma corrida muito interessante, não só porque tínhamos uma cavalgada de Piastri e do próprio Leclerc que estavam a fazer corridas muito, muito interessantes. Acho que a jogada da Ferrari acho que é muito interessante e coloca o Leclerc de passar de quase uma nona posição para um lugar quase a lutar pelo pódio com uma simples uma grande jogada ali, porque tendo em conta também o que estava a acontecer com George Russell. Sim. Acho que é um bocadinho por aí. E depois tivemos o pilotos como o Albon e como o próprio Adjar, ou Sim. o próprio Hamilton e o próprio Antonelli, isto com pneus diferentes, duros e médios e duros respectivamente, e em que não conseguimos perceber bem se seria preferível o que estava a fazer Leclerc e Piastri, por exemplo, o próprio Alonso, em que pararam mais cedo e iriam perceber um bocadinho se precisavam ou não de parar, porque eu acho que esses estavam ali mais no sentido de perceber o que é que a corrida iria dar, perceber o que é que os da frente iriam fazer e consoante isso iam parar ou não. Perceber se iriam, como é que ia ficar o field depois da paragem dos outros e perceber, eu vou conseguir manter estes pneus até ao fim ou não? Exatamente. O que eu duvido. Eu sou sincero, eu acho que quem estava de duros, o Antonelli e o... Vamos esquecer aqui um bocadinho a parte ainda o Antonelli o Antonelli e o Hamilton iam só para uma paragem. Estavam duros. Sim, eles estavam duros e iam só para uma paragem. O Albon e o Adjar também. Sim. Já iam quase na volta 30. Sim, e o Hamilton e o Norris. Ia tudo para uma paragem, o Norris ia para uma paragem, o Verstappen ia para uma paragem. Sim. Ia tudo para uma paragem. E eu no final das contas digo, eu acho que a uma paragem era mais rápida. Era mais rápido. Eu não sei. E digo mais, e foi uma jogada, não sei se foi uma jogada, acabou por ser uma jogada de gênio da Ferrari. Porque a verdade é que eu acho porque a verdade é que o ter parado o Leclerc, porque o Leclerc estava no comboio da DRS, não ia ser difícil ultrapassar. E eles, foi mesmo, vamos parar, porque aqui também não vamos conseguir fazer nada, vamos parar. E vamos tentar fazer algo diferente. Mas eu acho que eles perceberam que estavam mais rápidos e perceberam que estavam a perder tempo. Sim, é claro que sim. E que o Russell estava muito mais lento. É essa a ideia, ou seja, o que é que eles perceberam? Eu acho que foi uma boa jogada. Naquele momento toda a gente estava ali atrás do Russell, estava mais lento. Era o Alonso, era o Sainz, era o Albon, estava toda a gente mais lenta porque o Russell estava mesmo efetivamente lento. E eles tentaram fazer uma coisa diferente, vamos parar. Foi o primeiro. E a verdade é que conseguiram fazer com que toda a gente parasse. Certo. E acho que conseguiram com que toda a gente parasse quando isso não é... Toda a gente, quer dizer... Não é achas que a estratégia... De duas paragens? Não. Achas que... Porque o Leclerc para e quem para logo a seguir, nesse field que estava, desde o Russell para baixo, é o Piastri. Tu achas que a McLaren já tinha... Os únicos da frente que para é o Piastri. Sim. À frente do Leclerc... Ou melhor, à frente do Russell, Alonso também. À frente do Russell, o único que para... Sim, porque ele para... O único que para é o Piastri. Sim, mas tu achas que foi porque a McLaren já tinha previsto antes que iria fazer assim? Ou foi mais pelo desgaste que aconteceu nos pneus do Russell e também pela estratégia da Ferrari? Eu acho que a McLaren... Achas que a McLaren foi levada ou não? Eu acho que o Piastri já tinha dado a entender que não estava confortável com os pneus já. Porque antes de responder efetivamente à pergunta, dizer, eu acho que os médios tiveram aquilo que os pneus às vezes da Pirelli têm, que é, tem uma fase de muito desgaste. Sim. Em que ganham um graining e aquilo fica muito escorregadio
mas depois aquilo volta a limpar, certo. e é como se o pneu ganhasse vida novamente. Sim. E eu acho que aquela fase foi essa fase. Foi a fase em que estava o graining ali no carro. E eles pararam. E o Piastri deve ter sentido que estava a ficar sem pneu. E devia estar a dizer isso à equipa, devia estar a comunicar isso à equipa. O Piastri também estava atrás do Verstappen, não estava a conseguir passar. Então, depois de verem que o Leclerc conseguiu passar aquela malta toda... O Leclerc colocou-se em posição em quarto virtual. Sim. De nono a quarto, com essa jogada, ele foi de nono a quarto virtualmente, não é? E eu acho que depois de terem visto isso, a McLaren arriscou, disse, ok, se o Leclerc aconteceu isto, vamos aproveitar, vamos parar já o Piastri e vamos fazer o mesmo com o Piastri, a ver se conseguimos ganhar à Red Bull e a Max Verstappen o tempo. Acho que foi uma jogada, mas a meu ver foi uma jogada que iria correr mal, porque e há uma declaração do Sainz muito pouco antes do safety car, em que ele deve ter pedido à equipa para manter acompanhado dos tempos do Albon, não é? Por comparação. Porque o Sainz, a Williams para o Sainz, mas não para o Albon, não é? E a equipa até lhe responde 21.8 e ele diz, ok, com 21.8 nunca na vida lá vou chegar. E portanto, estamos a falar de dois pilotos com o mesmo carro, que têm tido ritmos muito semelhantes e estavam a ter ritmos muito semelhantes no início da corrida, portanto não há razão nenhuma para que esse ritmo semelhante não se mantivesse. Ou seja, estamos a comparar dois pilotos com ritmo semelhante no mesmo carro e a dizer, opá, com duas paragens isto não vai resultar. Portanto, se com duas paragens não vai resultar para estes dois pilotos, eu também duvido que resultasse para alguém. Sou muito sincero. O que é que podia acontecer? Podia acontecer aquilo que depois acabou por acontecer. Para alguns, que foi que acabou por resultar, neste caso, a favor de quem não tinha parado, mas podia ter resultado a favor de quem tinha parado, porque a verdade seja dita, se o virtual safety car do Ocon não acontece naquela volta e acontece daí a 2 ou 3 voltas, quem beneficia com tudo isso são os que pararam primeiro, porque ganharam as posições aos que só iam parar uma vez e depois iam conseguir trocar de pneus e iam ficar com pneus novos, não é? Isto podia ter sido uma coisa completamente diferente se o virtual safety car do Ocon sai 3 voltas depois, porque o Norris tinha acabado de parar, certamente que o Verstappen ia parar naquela volta. Sim, mas não ia sair 3 voltas depois, o quê? Não ia sair 3 voltas depois, é muito tempo. Não, estou a dizer se o carro do Ocon, hipoteticamente. Ok. Hipoteticamente, desculpa, se o carro do Ocon, em vez de falhar naquela volta, falha 2 ou 3 voltas depois, não, acho... o resultado. Não, o que eu quero dizer é que o resultado seria completamente diferente. Claro. Aquilo que jogou a favor de quem não parou, podia também ter jogado a favor de quem tinha parado. Certo. É isso que eu quero dizer. Correto. Agora, o que seria interessante era ver, em situação normal e sem safety cars, eu acho que uma paragem é que era a paragem a ter. A verdade é que no final das contas isto ficou tudo baralhado. Sim, mas olha, entrando aqui um pouquinho mais numa avaliação um pouquinho mais das equipas em si, como costumamos fazer. Sim. Não sei se queres entrar aqui e falar um bocadinho sobre, acho que podemos incorporar aqui McLaren barra Red Bull. Red Bull Max, não digo Red Bull Tsunoda, uma vez que tivemos uma demonstração de domínio do Max Verstappen, porque principalmente quando digo demonstração de domínio digo no ritmo imposto, mas para além disso digo na primeira curva. Eu acho que esse é o momento da corrida. Acho que para o Verstappen esse é o momento da corrida. E bem, não é? Acho que faz sentido. Porque, mas para além disso, depois é o momento da corrida, mas acho que depois ele imprime um ritmo fortíssimo. Claro, acho que ele não me parece que esta vitória foi como o Japão. Eu sinto que no Japão ele tirou a vitória a ferros. E porque eu sinto que aqui o carro... Não, ele foi o carro mais rápido em pista. Ele foi...
O Norris foi mais rápido. Sim, mas digo, pareceu o carro mais à vontade. Sim, é isso que eu acho que este fim de semana não podemos considerar que o Red Bull estava abaixo do McLaren. Eu acho que o conjunto Red Bull Max estava ao nível do conjunto Piastri, e, se calhar ou até abaixo, acima até do conjunto Piastri, McLaren e Norris, McLaren, mais Piastri e McLaren se calhar um pouquinho abaixo, não sei. Mas também é difícil de avaliar por causa da estratégia, foi completamente diferente. Mas voltando só ao Max, eu queria referir isso porque eu sinto que a Red Bull trouxe algumas evoluções importantes para este fim de semana e parece-me que lá está, acertaram outra vez e é uma equipa, neste carro, um carro que vai estar sempre a lutar pelo campeonato do mundo. Não continua, e nós sempre aqui falámos, o Max Verstappen não conduz o quinto carro da grelha, não. O conjunto Max Verstappen Red Bull é um conjunto ao nível dos McLaren. Não poder, isto avaliando o conjunto piloto, que podem-me dizer que o McLaren é um carro melhor, mais estável, é mais fácil. Acredito que se calhar um Max Verstappen naquele McLaren, acredito que se calhar podia estar uns furos acima ou não de algum deles ou não. Sim, não porque sabemos. A verdade é que isso é uma verdade. Não sabemos, isso não porque sabemos. Isto é tudo muito dúbio. O carro, a McLaren é um carro, o McLaren é um carro muito mais estável, mas a verdade é que o Max também tem um estilo de condução completamente diferente. Correto. E o McLaren exige um estilo de condução mais clean, que não é o estilo de condução do Max. Portanto, o Max não necessariamente com o McLaren era um conjunto mais rápido do que aquele é com o Red Bull. Seria rápido na mesma, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. O que eu quero dizer é um carro mais completo, uma vez que não existem oscilações de pista para pista. De performance, exatamente. O McLaren vai lutar por todas as corridas. Eu acho que a grande diferença da McLaren é mesmo isso. Mesmo nos grandes prémios, como este, em que se calhar podem não ganhar. São o carro mais rápido, podem ganhar. E uma coisa é certa, vão estar lá sempre. Não é, e quando dizemos podem ganhar, não é podem ganhar como o Vicarb já pode ganhar, que está lá no meio, não é? Podem ganhar porque têm ritmo para ganhar. Exato, é isso. Eu acho que essa é a diferença entre a McLaren e a Red Bull e a Mercedes e a Ferrari e por aí fora, em que eles, mesmo não estando na ótima perfeição, vão lutar pela vitória. Mas ou pelo pódio. Sim, mas voltando um pouquinho à Red Bull e ao Max, demonstraram aqui a sua força e demonstraram que vão lutar outra vez pelo campeonato do mundo. E Max Verstappen, eu comentei com o Luís antes de começar a corrida, e eu disse: Luís, na primeira curva, ou o Max está em primeiro ou estão os dois na areia. Sim, foi isso que aconteceu. E Max Verstappen acho que faz uma manobra espetacular. Acho que é assim. E mostrou, tu já falaste... eu sou-te sincero, eu acho que a corrida dele é perfeita. Já falaste muito sobre o Max e eu só quero adiantar duas coisas. A primeira é que realmente há razão para Max Verstappen ser 4 vezes campeão do mundo e não é só ter tido um carro dominador. E depois... O ano passado, a segunda metade da temporada, é isso. E depois é fazer aquilo que mais ninguém tem coragem de fazer. Não é capacidade. Nós temos excelentes pilotos na Fórmula 1, mas naquele momento, depois de já ter perdido o arranque, claramente para Piastri, e depois do que estar aconteceu... atrás, tem a sua asa da frente atrás do carro, travar tardíssimo. Atrás. Exato, travar tardíssimo para fazer aquela curva daquela forma. É de piloto. Mas não há cá saídas de pistas nem nada, nem toques. É limpinho. E depois isto leva-me para outra coisa. E portanto, e sobre o Max, acho que com isto dá para dizer. Isto leva-me para passar aqui para a McLaren e mais propriamente para o Piastri, em que o Piastri nas últimas 2 corridas foi muito agressivo, quando tinha Alcatão do lado. Porque quando tem gravilha, já não tem coragem. É complicado. Travou cedo com tudo, completamente desnecessário. O Piastri faz um excelente arranque. Por isso é que o Russell faz um excelente arranque, mas faz uma primeira curva péssima. Por isso é que o Russell reclama. Claro, então ele levanta o pé, sei lá bem a quantos metros da primeira curva. Porque ele sabia que o Max ia estar ali.
Eu acho que sabia disso, ele sabia e disso, não quis arriscar. mas não é só isso. Não é só isso, ele sabia disso. E depois sabia também, Ele já conhece o ele Max. achava também que das duas uma, ou o Max já está longe demais e portanto eu vou fazer isto calmamente, ou então ele não está longe demais e vai meter o carro e deixa-o ir. Yeah. Eu entendo isso, mas quer dizer, depois de Jeddah ter sido, a partir do momento que estou lado a lado com ele, eu ia sair em primeiro daquela curva, para agora estava à frente dele e não teve a mesma atitude. Porquê? Porque eu acho que ele sabia que podia dar. Porque está a gravilha ali. Asneira. Claro, Porque está a gravilha ali. Claro. Porque Jeddah sabia que nem que desse um toquezinho ia continuar. Claro. Não é? Ali pode ficar de fora. Aqui pode ficar de fora. E sabe, então tem calma um colega lá. de equipa e que se fica ele de fora e o Max também, o colega de equipa ganha a corrida. Exatamente. São E 25 portanto, pontos. por isso é que eu volto a dizer, bring back the gravel, está tudo. Não, Muitos dos eu nossos acho que este fim de problemas estavam semana- resolvidos. Eu acho que este fim de semana nos mostrou que Mas, as corridas neste tipo de circuitos sim, são muito melhores. sim. Nós não tivemos estes problemas. Não tivemos saídas de pista. Se eu tiver, o Tivemos único caso foi, entre aspas, que eu acho que não é caso nenhum porque ficou resolvido em pista, foi Mas mesmo aí eu tenho alguma coisa a reclamar. foi o Leclerc. o Leclerc, mas eu não tenho, eu não, até podemos adiantar isso e falamos aqui um bocadinho, entre aspas, dos Sim. momentos Sim. mais aquecidos Exato. do Grande Prémio. Eu quando digo que acho que eu não tenho nada a reclamar, porque eu acho que o Leclerc ali foi, ele próprio disse no final da corrida, disse que ele disse que em relação ao Gasly, Sim. que não teve culpa, e não. Não, ali não. Isso, O Gasly perde o isso não é carro, tema. e que em relação ao Albon, sim, foi. Foi E ele agressivo. disse in edge of the limit, ou seja, ele próprio assume que foi no limite. E eu acho que ele ali, das duas uma, ou devolve a posição ao Albon, ou então é penalizado. E daí ter existido aquela comunicação rádio dele. E isso vai ao encontro. Isso vai ao encontro daquilo que nós defendemos. Eu percebo o teu ponto, que eu acho que é isso que queres tocar, só que eu acho que isso vamos entrar num, entre aspas, beco sem saída, mas eu vou só introduzir para tu poderes falar que no final das contas quem beneficiou mais com isso não era isso que eu ia falar. Foi o Hamilton. Isso é verdade, mas isso são corridas. Isso é a mesma coisa que sair um safety car. Pois é, não é? Eu percebo que é complicado, mas acho um bocado, não há hipótese. O Hamilton vai travar? Não é disso que eu ia falar. Isso é o que é. O que eu ia falar é que aquilo não foi nada diferente do que foi o Piastri com o Verstappen na primeira curva de Jeddah. Correto. Só que qual é a diferença? Na primeira curva de Jeddah, o Verstappen consegue ir em frente, não é? Então não é penalizado. Sim. Na primeira curva de Miami não, também. O Verstappen não foi penalizado. Na primeira, sim. O Piastri é que não foi. O Piastri não foi. Na primeira sim, curva, essa penalização ao Verstappen na primeira curva de Miami também, com o Antonelli, certo. o Piastri faz a mesma coisa com ele. Sim. Não é? E e ninguém é penalizado. Porquê que aqui o Leclerc tem que dar a posição? Sabes porquê? Porque o outcome é completamente diferente. Exatamente. Porque o Albon vai à gravilha. Claro. Então, afinal, o piloto que está de fora, se tiver, se perder, se for muito gráfico, se fizer um peão, se passar em cima da gravilha e saltar muito a gravilha, está mal. Se for alcatrãozinho e continuou na vidinha dele, o outro já passou, já andou, está tudo bem. Sim. Não faz qualquer tipo de sentido. E mais uma vez, não vou continuar isto porque senão é sempre a bater no ceguinho. Mas isto é ridículo. É ridículo. Porque é assim, eu não concordo com o que o Leclerc fez, mas a verdade é que se souberam outros que fizeram exatamente a mesma coisa e não foram penalizados, porque é que ele tem que ser penalizado? Ele reclamou disso. Ele próprio disse isso. Ele depois disse que na entrevista, na Media limite, Time, ele diz que é no limite. Mas os outros também foram. Só que ele, no momento no carro, ele diz mesmo que então não entendo. Claro. Não faz sentido. Onde é que ficamos? Onde é que está a linha traçada? Sim, claro. Onde é que ficamos? Eu se tivesse de penalizar, penalizava. E penalizava esta como as outras penalizava todas. Exatamente. Todas, porque agora, assim, não há espaço. Exatamente. Agora, tendo em conta o que aconteceu desde o início da temporada, não faz sentido obrigar, neste caso, a Ferrari a dizer ao Leclerc, né? Porque existiu comunicação da equipa. A equipa quando ele deu a posição foi no further action. Exatamente. Ou seja,
São dualidades um pouquinho, mas eu acho que é olharem para esta corrida e perceberem que com gravilha e relva não há casos. Exatamente. É que não existiu não houve casos. E houve carregadas de ultrapassagem. Houve este, mas este, no final das contas, até teve o outcome que nós achámos que devia ter. Exatamente. O correto. Portanto, ou seja, está tudo bem. Exato. Mas pronto, vamos continuar. E continuar aqui então com o Piastri e dizer que efetivamente acho que também lá está, o facto de ele ter parado cedo também pode desvirtuar aqui acho que ele faz um stint brutal. É isso, pode ele desvirtuar voa aqui pelo filme, não é? um bocadinho a ideia, mas ele mostrou a valia do McLaren. Sim, sem dúvida. Um carro no meio do field a ultrapassar conseguiu ultrapassar todos os carros, mas a verdade é que isso não lhe ia servido muito, não é? Sim. No final das contas, a meu ver, não ia. Pelo que percebemos, não lhe ia servir muito. E depois, o Norris, mais uma vez, é vítima do seu sábado. Exatamente. Mais uma vez começa de quarto quando não devia ter começado de quarto. Exatamente. E depois perde imenso tempo atrás do Russell, que não devia ter perdido. Claro. Depois imprime um bom ritmo. Mais uma vez, em corrida, parece-me que o Norris é o McLaren mais rápido. Mas lá está, no sábado comete erros. Depois também não tem sorte nenhuma. O Virtual Safety Car sai logo 3 curvas depois de ele ter saído das boxes. Sim, claro. Tem um azar tremendo. Mas são as corridas, não é o que é, as coisas são o que são. Mas eu acho que acima de tudo ele é vítima do seu próprio sábado. A questão é que se ele tivesse feito a pole position ou pelo menos começado da primeira linha, se calhar é totalmente diferente, não é? Se calhar estava à espera que parasse o Verstappen. Pois é isso que eu estou a dizer. É nesse sentido que eu estou a falar, estou a concordar contigo, não é? Esse é que é o problema do Norris, mais uma vez. O problema do Norris é o sábado. Até perto para o Russell, percebes? É o sábado. Eu não consigo olhar neste momento para o field, não é? Para os diferentes carros e dizer que o McLaren é normal estar atrás do Mercedes. Não é normal. Na minha opinião, qualificação eu dou de barato. Eu acho que em qualificação nós já temos, como já tínhamos nos anos anteriores, mesmo com a Red Bull, nós falávamos disso. Que em qualificação o field é muito mais próximo e está muito mais equilibrado do que em corrida. E continua a ser assim. Eu dou de barato que o carro seja rápido. Ou seja, que os outros carros sejam tão rápidos como a McLaren. Não, mas o que eu não dou de barato é que dos 2 pilotos da McLaren, o que acaba por ficar sempre atrás no sábado, ultimamente, é sempre o Norris. Sim, mas a questão é que... E depois isso mas a questão é que o Norris não luta pela pole. É isso. É que quando eu digo ele ficar atrás do... Imagina, se o Russell estivesse a 50 milésimos e ele a 51, ok. Isso é o que é, pronto. Percebes? Isso é o que é. O que eu quero dizer é, exatamente, o que eu quero dizer é quando é ficar atrás de um Mercedes que fica a 1,5 décima ou a 2 décimas. Sim. É sinónimo que ele está a 2 décimas do colega de equipa ou do Max. Sim. É nesse sentido que eu falo de ficar atrás do Mercedes. Ok, se calhar, mas também não tem mal. Reparemos uma coisa. Não tem mal os pilotos não serem experts em qualificação. Sim, isso claro. não tem problema nenhum. Sim. Há alguns pilotos que são melhores numa fase, outros noutra. Agora, a verdade é que é assim, o Norris tem que dar um step upzinho. É que repara, é o que tu dizes, não era muito. Era ficar à frente do Russell. Esse é que é o problema. Se ele tivesse ficado a 1 décima do Piastri, mas ficasse em terceiro, pronto, olha, está bem. Exatamente. O Piastri é um bocado melhor em qualificação e isso não é tema nenhum. Porque a verdade é que em corrida, quer dizer, eu já vi, pessoas têm a opinião um bocadinho diferente, mas eu, para mim, ao ver as corridas, parece-me que o carro do Norris é sempre o carro mais confortável. Mas está atrás. Está sempre atrás. Só que também depois é dúbio, porquê? Porque ele está sempre ao ataque, porque começou atrás. Exatamente. Enquanto que os outros estão à frente e podem defender. E nós falámos disso no último podcast, e antes de avançarmos aqui para o tema da McLaren mais importante, mas nós falámos disso no podcast. Eu tenho intenção de concordar contigo em relação a isso, que tu falas de Norris, mas por outro lado, o Piastri está sempre à frente, ou seja, é sempre o piloto que não precisa distrair o máximo. Sim. Não é? Mas aqui não. Percebes? É nesse... Mas aqui não, mas o que eu queria dizer era isto, que é, aqui eu digo isto porquê? Porque aqui o Piastri também estava atrás do Verstappen, também tinha que ir atrás dele
Mas a verdade é que o Norris, quando se desenvencilha do Russell, é muito mais rápido que o Piastri. Sim. Portanto, aqui é claro isso. Mas portanto, depois temos o... Sim, desculpa. Não, mas no fundo é isso. A imagem que eu queria passar era um bocado essa. É que o Norris assim é difícil. Assim vai ser muito difícil. Agora, para mim, o grande problema do fim de semana da McLaren... O safety car, não é? No momento do safety car. Não é o safety car, é o que eles fazem no safety car. Quer dizer, é do que eles fazem no safety então car. quer dizer, o Norris para... Não é? O Verstappen para e bem, porque tem tempo para parar e para trocar de pneus. O Norris também. Parou e bem. O Norris também parou e bem. Sim. E depois então a McLaren... Piastri não para. Sabe que estamos em safety car e que o field se vai juntar todo e vai colocar o carro com pneus piores atrás do Verstappen. Então, mas a McLaren quer ganhar a corrida ou não quer ganhar a corrida? Eu acho que ali naquele momento foi a decisão de piloto. Eu acredito que sim, mas aqui a McLaren também tem que se impor. Sim, mas foi... Ou no limite tem que lhe dizer, olha, tu não quiseste parar, ok, mas assim que começa swap position. Isso é que eu não consigo entender. Eu sou-te sincero, resumindo um bocadinho esse momento, eu acho que ali não percebo. Eu compreendo, por exemplo... Não houve uma ordem de equipa, Gonçalo. Sim, eu, por exemplo, compreendo, por exemplo, a Ferrari não parar, porque tinha os dois carros seguidos, tinha posição em pista, lá está. Eu não concordo, mas... Dualidades, eu acho que eles parando podiam... Não concordo, ainda por cima pararam o carro que estava mais lento e o carro que estava mais rápido e não parou. Sim, mas pronto. Sim, mas eram estratégias diferentes, eu isso não julgo, até falo mais no sentido de... Sim, mas percebo, eles estavam perto de fazer o duplo stack, era difícil. E o que poderia acontecer era ele ficar preso e entrar muitos carros e podia perder algumas posições, ou seja, e teria posição em pista, lá está. Não me choca teres tomado essa decisão com um dos pilotos, até porque este ter posição em pista era a mesma coisa que na McLaren, por exemplo, o Norris não parar porque ganhava a posição ao Verstappen. Ok, é diferente. E aí o Piastri parar. Ou seja, o Piastri não parou porque ia ganhar posição ao Norris. Exatamente. Essa é que é a questão. Não, eu estou a falar em comparação em relação à McLaren. Sim. Em relação à Ferrari. Ou seja, se a McLaren tivesse feito essa posição, eu compreendia eles não pararem porque ganhavam a posição, não é? Ok, faltam 10 voltas, é tentar ao máximo. Ficamos com um em primeiro e temos um com pneus novos atrás do meu adversário. Ou seja, fazendo ali uma sanduíche, poderemos ter o melhor, se calhar tentar o melhor de dois mundos. O problema é que o Piastri não para, o Norris para, tudo muito bem, mas o Piastri não para, ganha a posição ao Norris e é o piloto que tem 20 voltas nos pneus que fica atrás de Max Verstappen com pneus novos. Eu acho que neste momento... O piloto que podia atacar a vitória... Exatamente. O piloto está na pior posição para fazer. Exatamente. Ou seja, eu acho que aqui foi decisão do Piastri não ter parado. Sim, isso concordo. E ele pensou aqui em quero bater o meu companheiro de equipa porque este fim de semana o carro que está em primeiro, o número 1, está acima dos outros. Vou-me limitar a lutar com o meu colega de equipa. Não me surpreendia nada se tivesse sido uma ação do piloto contra, se calhar, entre aspas, uma ordem de equipa, né? Uma indicação para parar e ele não para. Mas acho que tinha tempo para parar, mas acho que acontecendo isso, sendo o piloto a tomar essa decisão, eu acho que tem de existir rápida. E aquilo foi muito claro, com nós aqui a ver a corrida. Ok, o que a McLaren tem de fazer é, no início, o Piastri tem de abrir logo a porta para que o Norris consiga atacar o Max Verstappen. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que tivemos uma luta interna entre os pilotos da McLaren e quando o Norris conseguiu passar o Max Verstappen já tinha 5 segundos. Não, nem o Norris foi atrás deles, já tinha 5 segundos de vantagem. Eu acho que, resumindo e concluindo, acho que a McLaren não se quis pôr novamente em trabalhos e não quis pôr, quis que basicamente a McLaren parece-me que quer aqui uma história cor-de-rosa, quer ser a equipa cor-de-rosa e quer tudo muito bem e cá para jornais. O que eu acho que está a acontecer é um McLaren throwback
2007. E no final das contas, vão ter o melhor carro e não vão ganhar outra vez o campeonato do mundo de pilotos. A continuar assim? Acredito que ganhem o campeonato do mundo de equipas. Sim. Mas não vão ganhar o campeonato do mundo de pilotos. Vai haver muitas corridas como esta, em que efetivamente eles eram dos carros mais rápidos, mas a corrida já estava mais ou menos perdida. A verdade é esta. Não sei, o Norris... quer dizer, depois do Virtual Safety Car. Sim, depois do Virtual Safety Car, a corrida estava mais ou menos perdida. Mas o problema é que o Safety Car fez parte da corrida. Espera. Estou a dizer, depois do Virtual Safety Car, a corrida estava mais ou menos perdida. Certo. Portanto, a partir do momento em que sai um Safety Car em que me dá a possibilidade de ganhar, eu tenho que tentar tudo. Luís, eu estou ali para ganhar corridas. É uma nova corrida que acontece a partir do Safety Car. Claro. E eles hipotecaram. Por isso é que a mim me faz confusão, mesmo o próprio Piastri ter feito isto. Sim, eu percebo. E ele mesmo que partisse de terceiro com pneus novos, podia tentar lutar pela vitória. O que é que ele quer fazer? Uma coisa é se ele tivesse em oitavo. Sim, mas também não podemos estar aqui também a julgá-lo em demasia, porque não sabemos também se não foi a ordem de equipa. Sim, mas o que eu quero... Temos de jogar aqui com pronto, mas o que eu quero dizer é... é estúpido de qualquer das formas. Seja um ou outro, exatamente. Tenha sido o Piastri a pedir, tenha sido a equipa a pedir. Não faz sentido. Porque depois, a verdade é que é assim, uma coisa era se o Piastri tivesse acontecido alguma coisa, com os safety cars e os virtual safety cars e tudo mais, estava em oitavo. Vamos pôr esta hipótese. Era uma boa forma, não é? Desta forma, conseguir passar ali para segundo ou para terceiro, com pneus velhos, mas tendo em conta que o McLaren é um carro rápido, provavelmente o pódio estava garantido. Não é? Sim. Agora, estou em terceiro. Posso parar tranquilamente, sair em terceiro e tentar lutar pela vitória e não o vou fazer. Vou limitar-me a querer ficar à frente do meu colega de equipa. À 7ª corrida do campeonato. Não sei. Mas eu acho que no final das contas... Não faz sentido nenhum. No final das contas, qualquer uma das decisões é errada e acho que a McLaren é que continua a pôr um bocadinho os pés pelas mãos. Sim, sem dúvida. Já como ao ano passado, de aquelas histórias na Hungria e aquilo que aconteceu no Brasil, na sprint, que foi algo... Mas e acho que a McLaren está aqui... É mais o mesmo. Não sei. Não está a saber gerir os pilotos. E é mais o mesmo. Gonçalo, antes de irmos à nossa rúbrica, queres falar alguma coisa sobre a Ferrari? Sim, olha... No final das contas, depois de um fim de semana mau, olha, a Ferrari o Hamilton acaba em quarto, não é? E o Leclerc acaba em sexto. Se calhar Leclerc em poderia sexto. ter sido um quinto, mas já lá vamos explicar porque é que poderia ter sido um quinto. Que esses também arranjam sempre argumento para estarem na ribalta em termos de discussão de... como é que eu hei de explicar? De decisões assim um pouco fora do comum. Certo. Mas a Ferrari, olha... a Ferrari podia estar na nossa rúbrica e podia estar na nossa rúbrica nos dois extremos. Sim. Na desilusão ou na surpresa. Porque acho que a corrida que eles fazem, claro que é uma desilusão. Eu não tenho a Ferrari na rúbrica, uma vez que não esperava, lá está, o que eu quero dizer é que eu não esperava mais do que, por exemplo, eles retirarem daqui um quarto e um quinto, ou um quarto e um sexto. Eles acabaram numa situação normal, não esperava normal. O que aconteceu foi que foi uma surpresa enorme o que aconteceu no sábado, não é? Mas acho que eles depois, até no sábado fazem, foi uma desilusão. O domingo foi um cavalgar bastante, muito, muito bom dos dois pilotos. O Hamilton estava a fazer uma corrida mais discreta, também devido à estratégia. O Leclerc estava mais em ênfase porque foi ele que fez ele a parar é que gerou todo aquele burburinho de começar as paragens bastante cedo ali na luta a partir do quarto, quinto lugar para baixo até ao décimo lugar, e fazem uma corrida espetacular. No final, acho que a Ferrari coloca, lá está, tem uma decisão errática, na minha opinião, porque deixa na luta no momento em que na luta entre como é que eu ia te explicar? No momento em que o Albon tenta ultrapassar o Leclerc e vai fora, o Hamilton ganha a posição ao Albon e fica Ferrari quarto, quinto. Ora, o que é que toda a gente pensou, acho eu,
no mundo Sim. foi, ok, a Ferrari vai fazer a estratégia Sainz, não é? Já é assim Exato, já é conhecida. assim conhecida. E teremos, ou das duas uma, ou deixamos o Leclerc à frente e o Hamilton atrás porque tem melhores pneus e consegue batalhar com o Albon, ou então, ok que o Hamilton está mais rápido, passa para a frente do Leclerc, mas fica dentro do RS para que o Leclerc se possa defender do Albon. Sim. Ora, o que acontece é que o Hamilton passa o Leclerc e vai embora. E deixa o Leclerc não tinha parado no safety car, Sim. com os pneus, e que defendeu muito bem a posição até à luta, mas até ao momento em que existiu ali o quase choque. Aquele incidente entre os dois, eu acho que ele estava a fazer uma defesa brutal, espetacular, saía muito bem das últimas duas esquerdas, e depois na travagem estava bastante forte em relação ao Albon, mas o que acontece é que o Hamilton passa e vai-se embora. E o Albon depois, ok que ele ganha a posição porque existe a transmissão para ceder a posição, mas acho que isso iria culminar na mesma mesmo que isso não acontecesse, eu acho que o Albon poderia conseguir ultrapassar. Ok que podem-me dizer que o outcome iria ser o mesmo, porque se o Leclerc não cede a posição iria ser penalizado, mas acho que poderia existir aqui uma outra, não sei, uma outra. Eu sei. Mas pronto. E eu também não me vou alongar muito na Até Ferrari. porque lá está. Não me vou alongar muito na Ferrari. Ele iria ser sempre penalizado, ou seja, iria perder a posição. Não, eu não me vou alongar muito na Ferrari porque ainda temos a nossa rúbrica e mais aqui uns pontos para falar e o nosso tempo também começa a chegar ao fim. Mas a verdade é que eu acho que a Ferrari mais uma vez saiu daqui com uma sorte desgraçada. Sim. Foi uma sorte tremenda que aconteceu na corrida. O carro era rápido. Teve uma jogada de gênio. Eu não acho que o carro era rápido, a questão era essa. Tu dizes isso porque o Leclerc meteu os pneus numa altura certa que deu a entender que o carro estava rápido, mas o carro só estava rápido porque estava com pneus duros. Não sei se estás a perceber um raciocínio. Eu não acho que o Ferrari fosse mais rápido que o Williams ou que o Aston Martin. Não tenho essa. Não tenho essa. O Williams foi, quando eu digo é um carro rápido, foi o taco, mas em termos de ritmo de corrida, o Ferrari foi o terceiro carro mais rápido. Pronto, mas também usufruiu bastante do facto de ter metido pneus primeiro. Mas agora a questão é que para mim o principal é isto, que é eu não acho que o carro da Ferrari no domingo tenha sido assim muito rápido. Eu acho que foi. Acho que a percepção que nos dá. Terceiros, quartos carros. A percepção que nos dá. Tínhamos Ferrari, lá do tac-a-tac. Poderíamos ter os Aston, sim. Os Mercedes, acho que com pneus médios. E o próprio Mercedes não tinha velocidade. Sim, isso concordo contigo. Ou seja, pareceu-me que os Ferrari eram no terceiro, quarto, quinto carro. Agora, o que eu acredito. Agora, o que acontece também é que tiveram sorte. Primeiro tiveram a jogada de gênio de parar o Leclerc, que só foi uma jogada de gênio porque toda a gente parou atrás. Pronto. Porque senão não teria sido uma jogada de gênio, a meu ver. É a minha interpretação do tema. Mas é mérito nesse sentido, acho eu. Sim, mas eu não estou a dizer que não é. Sim. Só estou a dizer que teve sorte. Ou seja, porque depois a verdade é que todos os virtual e safety cars que saem de seguida ajudam quer o Leclerc nos timings, mas principalmente ajudam o Hamilton, que saiu de duros e ainda não tinha parado. Ajudou o safety car o visual safety car do Ocon vem ajudar aqueles pilotos que estavam todos, sim. Portanto, acho que hoje em dia os próprios engenheiros estrategistas já pensou nesse sentido, não é? Quando fazem este tipo de estratégia, sério, não estou a dizer que não, mas é jogar com a sorte na mesma, sim, é jogar com a sorte na mesma. Agora, e portanto, eu acho que o resultado da Ferrari vem muito nesse sentido e foi muito um bocadinho de sorte, principalmente o resultado do Hamilton, no quarto lugar do Hamilton, foi completamente
de sorte, porque o Leclerc foi muito mais rápido que ele, estava muito mais rápido que ele. Sim, agora, lá está, mas é aquilo que também estavas a dizer, também depende das estratégias. Ok, que o Albon estava numa estratégia diferente. Quem estava a fazer uma estratégia de uma paragem, obviamente, que o ritmo de corrida era mais baixo, seguinte, não é? mas repara o seguinte: o Albon foi muito mais rápido que o Hamilton o tempo todo. Mas depois, no final das histórias, com a luta com o Hamilton, com o Leclerc e tudo mais, o Hamilton ficou à frente dele. Sim, mas estavam em posições eu percebo isso, mas o Albon depois teve free air quando aconteceu depois daquilo da paragem do Russell e assim. Mas tem free air. Fica atrás do Antonelli, Gonçalo, mas tem free air porque faz melhor trabalho que a Ferrari no sábado. Isso é mérito, não é sorte. Sim, mas eu estou a falar isso é mérito e não é sorte. São coisas diferentes. Mas eu estou a falar no dia da corrida, percebes? Pronto, agora a questão é, depois, mas acabam por ter essa sorte e acima de tudo, o mérito está em conseguirem guardar o resultado o melhor possível e depois dele desaparecer, conseguir defendê-lo, e isso fizeram no bem. Agora, o que já está para mim claro na Ferrari em que é cada piloto por si. Isto é claro, e já é claro, e começou a ser claro em Miami, e hoje ficou ainda mais claro que isto é assim. O Hamilton passou o Leclerc e não quis saber se podia ajudar o Leclerc ou não, foi simplesmente embora. A única forma disto não ter acontecido e de não acontecer o que aconteceu, o incidente que aconteceu entre Albon e... eu estou mais convicto que a Ferrari conseguiria sair daqui com um quarto e um quinto lugar. Mesmo depois do Leclerc não ter parado e tudo mais. Sim, era simplesmente o Hamilton ter sido mais rápido que o que foi, ter chegado primeiro ao Albon, ter passado o Albon e depois ficava ali a defender. Sim, eu falei disso, eu disse a questão, eu falei disso. O Leclerc dava-lhe DRS. O problema foi que era quarto e quinto lugar. Hamilton demorou muito tempo a passar o Russell. O Hamilton demorou muito a passar o Russell, não conseguiu chegar a tempo ao Albon. Isso é que foi o problema. Porque quando chegou ao Albon, o Albon já estava muito em cima do Leclerc. Do Leclerc, já estavam em luta. Estavam em luta algumas voltas. Exatamente. E portanto, no final das contas, ainda teve a sorte e foi ele em quarto lugar. É o que é, são corridas. Mas pronto, não tem mais nada a dizer sobre a Ferrari, basicamente é isso. Agora, antes de irmos à nossa rúbrica, dar um toque se calhar com a Williams, em que mais uma vez conseguiram ser o melhor dos outros, o melhor carro dos outros, e estar até melhor, como disseste, até pareceu estar melhor que o Mercedes, por exemplo. Agora, a verdade é que também tem acontecido, mais uma vez, o Albon consegue estar no sítio certo à hora certa. Sim, claro. São... É que já é outro top 5 do Albon, em que a Williams teve pace a corrida toda para o top 5. Mas a verdade é que acaba por lhes cair também. Ou seja, mais uma vez conseguem acertar na estratégia, mas só o conseguem fazer com o carro no fundo. Sim, e acaba por usufruir um bocadinho disso outra vez. Sim, mas eu acho que esse acertar só com um carro vem muito de teres os dois carros no top 10 e não teres um carro como o McLaren, não é? Que é dominador e tens o poder de fazer a estratégia que queres. E é mais naquele sentido de dividir a estratégia e tentar obter o melhor resultado possível para cobrir todas as frentes. Sim. Eu acho que tem sido um bocadinho por aí que a Williams tem jogado e que todas as equipas jogam. Isso é totalmente normal, porque não têm um carro dominador, então necessitam de estar em diferentes frentes para que seja possível cobrir alguma delas com algum dos pilotos. E basicamente o que tem acontecido tem sido isso, e por alguma não digo que seja por de propósito ou não, são estratégias que são sem dúvida. São estratégias que são definidas no dia anterior e depois é infortúnio e depois isso também isso é o que é, são corridas. Não há grande questão. Isso é o que é, corridas. Estava só a comentar o facto de efetivamente acho que o Albon está a fazer uma excelente temporada. Acho que a Williams está a fazer a melhor temporada
desde há muitos anos. Desde 2015, inclusivamente, eu diria que é uma melhor temporada 2016. que 2015 e 2014 não, que foi muito boa, mas 2015 e principalmente 2016 foram temporadas em que a Williams fazia os resultados que fazia porque tinha um motor Mercedes atrás. E aqui nota-se que o carro está bem conseguido e tudo mais, e portanto acho que a Williams está a fazer uma temporada excelente, o Albon está a fazer uma temporada excelente, mas a verdade é que também aqui e ali tem-lhes caído algumas coisas um bocadinho no colo, e esta corrida não foi exceção, mas também para conseguires isso tens que estar lá, e eles têm conseguido estar lá, e tem-lhes corrido bem. Gonçalo, vamos à nossa rúbrica, ou queres dizer mais alguma coisa? Não, em relação às equipas que não iremos abordar agora, penso que é tudo. Podemos vamos à nossa rúbrica. Olha, eu quero começar, se calhar, até porque já falámos bastante disto, e não vale a pena alongar muito mais, pela minha desilusão. E a minha desilusão este fim de semana, pelos motivos que já falámos, é a McLaren. A questão que aconteceu no safety car, no fundo, é esse o porquê de eu colocar aqui a McLaren na desilusão. Acho que para uma equipa que quer lutar pelo título de pilotos, ou acima de tudo, não é uma equipa que quer lutar, é a equipa que tem o melhor carro, abdicar de lutar pela vitória, para mim não faz sentido nenhum. Nem que tivesse o pior carro. Naquele momento tens de ter pneus novos para tentar ganhar a corrida. Qual fosse a equipa. Muito mais a equipa que supostamente tem o melhor carro, ou dos melhores carros. Portanto, para mim, é a desilusão do fim de semana. Sim, olha, eu como desilusão tenho o Alpine, mais pelo que aconteceu com o Colapinto e com o dia da corrida. Certo. Acho que a corrida deles é muito má. O Gasly comete o erro. O Gasly compromete logo ali o início da corrida com aquele erro em relação ao Leclerc, em que não percebo. Não consigo entender. O Leclerc está bastante longe dele até, e nem se faz a ultrapassagem. Ele basicamente perde o carro. Acontece, são erros que muito provavelmente acontecem. Sim, mas foi uma saída muito estranha. Mas depois mesmo no resto da corrida não conseguiram recuperar. Tivemos visual safety car, tivemos o safety car e não conseguiram aproveitar nada. Ou seja, também parece-me que caíram ali um bocadinho de performance de sábado para domingo, algo que me surpreendeu porque eu gostei bastante de ver o que o Gasly estava a fazer. Notou-se que era um carro bastante rápido ali para o segundo pelotão. Sim. Segundo, terceiro, se calhar. Nem sei bem como é que iremos agora dividir aqui o field, mas ali a lutar um carro que sem dúvida que eu acho que pode lutar por lugares pontuais. Não diria que se calhar está ao nível do Williams, mas acho que está muito perto. Só não sinto é que tem a mesma categoria de pilotos e daí existir esta diferença. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que o carro da Alpine é bastante conseguido, principalmente aerodinamicamente. Depois, em segundo lugar, acho que a Lapinto tem um fim de semana para esquecer. Sim. O que ele deveria fazer era somente, tal como o Briatore disse, que supostamente ele tem contrato desde que seja rápido, pontue e não bata. Pois o que ele mais fez foi andar na gravilha e bater e dar bastante trabalho aos mecânicos. Esperavam, ok, que é a primeira corrida, por aí fora, mas pronto, esperava um bocadinho mais dele, uma vez que não é novo na Fórmula 1. Não é rookie. Não é rookie, não é a primeira corrida, e é um piloto que eu acho que é rápido, e para além disso, acho que o piloto na primeira corrida não pode extrair, acho que não é bom para ele na primeira corrida ou na primeira qualificação entrar assim, porque se calhar às vezes prefiro jogar um bocadinho pelo exatamente, seguro, às vezes, se calhar até sair daqui a exatamente, mas completar. Exatamente, completar, fazer voltas, acho que é mais importante, e acho que às vezes estas diferenças que marcam por vezes os pilotos ter um pouquinho mais sangue frio. Ok, que se calhar iríamos estar aqui a dizer que e tal, o Colapinto fez uma má qualificação, mas depois na corrida teria conseguido mais alguma coisa, não sei, claro que pronto, é sempre difícil, mas lá está, também pareceu um bocadinho que o Alpine faltou-lhe ali um pouquinho de pace
na corrida. Mas pronto, no sábado parece um carro depois lá está, daí eu ter a minha desilusão ao Colapinto, porque acho que o Colapinto é um piloto muito rápido, principalmente em extrair voltas de qualificação. Sim, já mostrou isso. Sim. Ou seja, lá está, mais um bocadinho por aí. Avançando aqui para a confirmação, e também não vale a pena alongar muito, malta, para mim a confirmação Max Verstappen. Sem dúvida que mais uma vez fez a diferença no arranque e depois isso conseguiu lhe dar o ar limpo que ele precisava para impor o ritmo. E pronto, esse para mim é sem dúvida Sim, olha, o piloto do fim de semana. Concordo, podia ir para o Max, parece-me que é aquela mais óbvia. Mas eu vou dar só um toque na Williams, porque acho que eu ainda não os trouxe aqui, acho, na nossa rúbrica, e acho que é uma confirmação ao longo desde o início da temporada, a quantidade de diferentes circuitos já tivemos, desde circuitos citadinos, meios citadinos, como quiserem, semi-citadinos, circuitos rápidos, circuitos onde temos asfaltos diferentes, chuva, e acho que eles têm estado sempre lá na frente. Eu acho que até eles têm aumentado a sua performance. Essa é que é a questão. Sim. Acho que eles têm subido um bocadinho de performance nas últimas corridas. Ao longo, parece-me que eles estão a descobrir o carro, e ao longo que estão a descobrir os carros, as corridas passam e eles cada vez conseguem extrair mais. Ou seja, acho que é uma confirmação mais eu digo isto mais para a estrutura em si, o trabalho dos engenheiros e por aí fora, e é bastante bom, e já se começa a ver boa saúde na Williams, e que estes resultados estão a trazer, porque a quantidade de patrocínios que eles agora a cada fim de semana há um novo autocolante e lá está, pontos, estar lá no topo. E é ótimo termos isso numa equipa histórica como a Williams. Claro. É ótimo, ainda bem que acontece. Avançando para a surpresa, para mim não podia deixar de ser a Aston Martin. Exato. O domingo, pronto, depois de pararam os dois pilotos, que foi algo que não deviam ter feito. Sim. Deviam ter feito uma coisa como fez a Williams, por exemplo, em que para o Sainz, mas não para o Albon. Exatamente. A Aston devia ter feito a mesma coisa, parava um piloto e não parava outro, porque também tinha os dois pilotos dentro do top 10. E no fundo acabou por parar os dois pilotos, e depois a partir dali não deu para perceber o que é que podia ter acontecido. Mas eu acho que eles sofreram um bocadinho com os duros. Também. Acho que com os médios muito fortes, pareceram muito bons, mas depois com os duros caíram um bocadinho. Mas mesmo assim, um bom resultado estava à vista, porque do ponto de vista em que é assim, nem que o bom resultado fosse um 9º e o 10º no pior das hipóteses, que seria a partida. Por o que eles têm feito é ganhar a corrida, quase. Mas também trouxeram um carro e, quase novo, não é? Portanto, é uma surpresa do ponto de vista em que, depois de terem sido praticamente o pior carro nas últimas duas corridas... Sim, e trazem um carro novo. Trazem um carro completamente diferente e que finalmente um upgrade que resulta. Sim, exato. Há 3 anos que andámos nisto e finalmente é um upgrade que resulta. Nunca resultou nenhum. Resultou agora... Veremos, eu ainda não vou dizer que foi um upgrade que resultou. Resultou pelo menos em Imola, não quer dizer que resulte nas outras. Parece que pelo menos, tanto Alonso faz uma qualificação tranquilíssima, sempre a passar daqui a um para aqui, dois para aqui, três, depois nem que a 3 faz o quinto lugar. Tranquilo. O próprio Lance Stroll vai também à Q3, ou seja, que parece aqui um bocadinho ser mais confiável dizermos que parece que os upgrades resultam, mas vamos esperar um bocadinho. Pode ter, mas sem dúvida que neste fim de semana, pelo menos para mim, foi a surpresa do... A minha também. Do fim de semana, e agora vamos esperar para ver, como tu dizes, nas próximas corridas. Exatamente. Ver o que é que acontece. E Gonçalo, antes de fecharmos e irmos então para mais uma semaninha, vamos às nossas apostas. Exatamente. Mais uma vez, completamente ao lado. É sempre difícil, não é? Quer dizer, não foi completamente ao lado, não é? Nós tínhamos, eu tinha apostado no Lando para pole e para a vitória, o Piastri em segundo e o Russell em terceiro. Aqui o Mercedes efetivamente foi um bocadinho ao lado. O resto podia ter acontecido. E tu tinhas colocado Lando a fazer a pole e a ganhar também. Depois Max em segundo e Russell em terceiro. Lá está mais uma vez. O Russell aqui um bocadinho fora, mas de resto mais ou menos. Portanto, tudo se mantém. 8-7 e 0 pontos que saímos daqui. E agora vamos para o Mónaco.
vamos para a mítica prova do campeonato. E vamos para o sábado, não é? Porque a verdade é que muitas das coisas acontecem ao sábado. Vamos ver o que é que acontece. Mas este ano... Vamos ver se há chuva, se não há chuva. Quando há chuva geralmente é sempre um bocadinho mais... E não esquecer o adicional de que este ano é obrigatório, não é? Duas paragens nas boxes no Mónaco, ou seja, veremos se isto trará ou não alguma animação à corrida, não sei, veremos. Estou um pouquinho expectante, mas gosto sempre do fim de semana do Mónaco, principalmente o dia de sábado, porque acho que é espetacular. O que eles fazem naquelas ruas é fantástico. E malta, a sério, percam tempo mesmo a ver a qualificação com olhos de ver, porque eu acho que para quem gosta de Fórmula 1, de velocidade, de extrair o máximo dos carros no limite dos limites, quando se diz vejam a qualificação com olhos de ver, malta, vejam os on-boards. Exato, é mais neste sentido. Exatamente. Porque efetivamente a transmissão em si tem ângulos ultimamente muito bons. Na zona das piscinas, por exemplo, em que dá para ver a velocidade com que eles passam. Mas vejam os on-boards, malta. A forma como eles passam a milímetros do muro e surreal. A 200, 250 km/h é um gosto. Eu adoro ver a qualificação e, do portanto, malta, é como diz o Gonçalo, percam ao mesmo tempo a ver a qualificação, porque é fantástico e certamente será fantástico. A corrida é um bocadinho diferente, é uma corrida de paciência, de estratégia, e com estas duas paragens eu estou convencido que trará um bocadinho mais de animação para quem conseguir ver corridas ao nível da estratégia. Ok, nesse sentido sim. Mas mesmo assim, em atividade em pista, esqueçam, porque isso nunca vai acontecer. Sim, mas o problema é que o nível estratégico ali tu necessitas. O nível estratégico também está sempre um pouquinho aliado à atividade em pista, não é? E eu tenho as minhas dúvidas se undercuts vão ser possíveis ser feitos. Não sei. Vamos ver. Aqui às vezes não é só o undercut, é a forma, é quando parar, sim, teres um gap para parar ou não teres, certo, jogar com tudo isso. Certo, mas eu acho... E para isso, por isso é que eu digo que só para algumas pessoas é que isto vai funcionar. Só para quem olhar para a corrida de forma a olhar para os gaps, certo, perceber isso se o líder consegue, onde é que vai cair, e tudo isto, malta, até incentivo, malta, no domingo olhem para a corrida um bocadinho desta forma, porque é assim que se usufrui da corrida do Mónaco, pelo menos a meu ver. Certo. É olhar para lá e assim, perceber... Eu até diria que é assim que eu gosto também de ver sempre as corridas. Sim, nós no fundo fazemos isto um bocadinho acho que o lado estratégico é o mais, para mim, e olhar um bocadinho para a estratégia, e quando se diz estratégia não é necessariamente que pneus colocar. Exato. Mas sim quando colocar. E porque no Mónaco estar atrás de alguém mais lento é completamente penalizador, porque não vais conseguir ultrapassar. E, portanto, é importantíssimo colocar num sítio onde haja um gap suficiente de ar limpo para que, entretanto, os teus rivais ou os que estão à tua frente também parem e o carro e nunca tenhas um carro à frente a fazer-te moça. E, portanto, malta, aproveitem para tentar perceber isso dessa forma. Luís, achas que alguém vai fazer uma estratégia tipo maluca? Mas maluca como? Sei lá, nas duas primeiras voltas... 3 macios? Não, nas duas primeiras voltas para 2 vezes. Depois fica sempre com o ar limpo? Pode ser. Não sei, eu estou a pensar em algo estúpido, lembrei-me, assim. Ou no final, tipo, espera. No final não dá. No final não dá, mas eu não sei se no início não dá. Mas no início é capaz de dar. Ou então, tipo, para. Será que alguém... Não sei, eu estou a pensar algo assim, no género, tipo, fazer as 2 paragens de seguida. Perde muito, pá. Não sei. Mas sim, mas pode ser. Sei lá, não sei. Estou a pensar aqui algo mesmo fora da caixa. Vamos ver, malta. Fiquem atentos para ver. Se calhar pode estar assim, posso ter dito aqui a maior baboseira. Sim. Mas não sei. Já vimos o Albon a acabar a corrida dentro do pit lane. É verdade. Dentro do pit lane não, mas a acabar a última... A fazer a paragem. A última volta, por isso. Vamos às apostas? Vamos. Queres começar tu ou queres que eu comece? Tanto faz. Eu posso começar. Este ano, eu acho que vamos acabar todos no mesmo, mas eu vou apostar em... sou indeciso, vou para Max Verstappen ou para Lando Norris.
Eu acho que o Piastri aqui poderá. Eu acho. Dizer que o Piastri está lá sempre. Não, isso vai estar. Os McLaren Eu vou de Max Verstappen, pole position, vitória. E depois vou de. Até-se-me pôr aqui uma surpresa. Vou de George Russell segundo. E calma que eu tenho que escrever. Max pole vitória. Ok, então vamos lá. Max está-se bem. O Max está-se muito bem com este circuito. Ok, que também dá-se bem no sentido de tem tido uns carros também que o permitem dar-se bem com esse circuito, não é? Quem podemos que diz que se dá bem com este circuito é Charles Leclerc, mas não, eu gostava de pôr, e acho que o Leclerc dá-se sim muito bem com este circuito. Em termos de então de pole position, acho que ele se o carro estiver certo, poderá ser um gadget. Uhum. Por isso eu vou pôr, vou mudar aqui e vou de Max, pole, vitória, Charles Leclerc em segundo e Lando Norris terceiro. Iria pôr George Russell, mas não. Vou de... Não, vou de George Russell terceiro, desculpa. Vou num pódio. Nenhum McLaren aqui. Nenhum McLaren. Acho que vou apostar na performance dos pilotos. Acho que o Mónaco é muito... Olha, o Mónaco é muito difícil. Eu só para ser diferente, e porque eu acredito mesmo que o Leclerc costuma ser diferente aqui. Pois é isso. Vai ser pole para o Leclerc. Isso é muito... Vai ser. Se tu dizes nenhum McLaren, não for. Eu acho que isso ainda é mais bold. Pole para o Leclerc. Vitória para o Leclerc. Certo. Deus queira que esteja certo. Pole para o Leclerc. E depois vou colocar em P2. Porque acho que ele tem que voltar lá no Norte. Tem que tentar ganhar aqui de alguma forma. Já ganhou pontos, não é? Sim. E Max em terceiro. Os três mosqueteiros. Do costume. Não é do costume, que agora quem é costume é o Piastri. E Max em terceiro. Então as nossas apostas para o Grande Prémio do Mónaco ficam. Eu coloquei Charles Leclerc a vencer e a fazer pole position, P2 para Lando Norris e P3 para Max Verstappen, enquanto que tu puseste Max a fazer a pole e a vitória, com Charles Leclerc em segundo e Russell em terceiro. Vamos ver, apostas desta vez completamente diferentes. Vamos ver como é que isto fica e como é que... Não fomos nenhuma de tipo estilo Ocon para ser classificado, nem nada. Não achas que o Alonso pode sacar aqui alguma? Não, eu por acaso hoje estava... Também passou pela cabeça. Ou um próprio Hamilton, não é? Mas acho que é muito difícil ainda de perceber se esta Aston teria essa capacidade. Estou curioso para ver uma equipa. A Williams. Vamos ver. Não é circuito para eles, acho eu. Vamos ver. Não sei. Malta, fiquem atentos. Mas uma equipa que eu acho que, e eu venho a falar disso já desde o início da temporada, que pode, não digo porque eu acho que os pilotos não têm essa capacidade. Não digo que são maus, mas um carro que eu acho que é bom para este circuito é o Alpine. Mas sim, Gasly pode fazer aqui alguma coisa, vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que eu estou convicto que vai ser este ano. A 33ª? Não. Não, mas acho que vai ser que este ano o Leclerc vai conseguir aqui. Outra vez? Novamente. Back-to-back wins? Ele não sei se são os ares do Mónaco, se que é, mas parece que ele aqui nesta corrida, repara, ainda não houve uma corrida do Leclerc aqui em que o Leclerc não tivesse na luta pela vitória. Ou a vitória, né? A vitória mesmo quando o Ferrari esteve mau, estás a perceber? É esse o problema, é essa a questão. 2020 e portanto eu não consigo deixar de meter aqui o Leclerc. E foi em 2021 que o Ferrari era... Confesso que ia meter o Leclerc no pódio. Desculpa. Mas depois pensei, vou arriscar. A pôr no pódio e vou pô-lo a ganhar, não é? E pronto. Foi aqui, exatamente, no primeiro ano de Sainz na Ferrari, 2021, em que a Ferrari era um carro... Vinha 2020, aquele ano péssimo. Certo. E a Ferrari era ali um carro que estava em recuperação e ele faz a pole position e espeta-se. Exatamente. E não começa a corrida. Exatamente.
E era um carro que não era um carro Não era dominador, carro foi o ano não era carro foi o para ano da ganhar. luta entre Max e Hamilton. Não era carro para ganhar. E ele faz a pole position, sim, sem dúvida. Mas não sei. Vamos Mas eu ver. acho que, lá está, a Mónaco é sempre acertar a afinação, carga máxima e o piloto. Tudo pode acontecer. É isso, é Tudo um bocadinho pode por aí. acontecer. No Mónaco tudo pode Até acontecer. já tivemos um carro a ganhar sem parte híbrida e tudo, por isso. Exatamente. Portanto, malta, fiquem atentos, vai ser um bom fim de semana. Estejam atentos ao sábado, como estávamos a falar há E bocadinho. não se esqueçam, malta, que é o maior, entre aspas, fim de semana de corridas, porque temos o Grande Prémio de Mónaco, depois temos as 500 milhas de Indianápolis e depois temos as 600 milhas em Charlotte. Em que este ano temos Kyle Larson a tentar fazer outra vez as duas corridas. O ano passado não aconteceu por causa do atraso das 500 milhas de Indianápolis, mas veremos este ano se ele irá conseguir, porque é sempre pronto, um marco interessante. Já fez a primeira coisa que já se qualifica. Exatamente, é sempre um marco interessante. E é sempre uma visão muito engraçada. Sim. Desde um piloto a chegar de helicóptero. Mesmo quase em cima da hora da corrida. Não é? Acho que é um Sim, bocadinho é por muito aí. engraçado. Claro que fazer resultados como vitória nos dois já lá vão uns bons anos. Acho que o último bom resultado foi fez quinto e sexto, não foi? Fez assim ou quarto e sexto, foi algo assim, sim, já 2004? Não, foi recente, foi 2014, 2012. Foi? Sim, 2011. Mas eu sei que há uns bons resultados perto de 2004, 2005. Também. Tenho Mas ideia. aí também foi o Kyle Busch, também fez. Exato. O Kurt Busch, desculpa. Também chegou a fazer. Vejam as estatísticas, malta. É interessante, é giro. É interessante. Malta, para quem gostar, claro. Para o próximo este fim de semana, se já foi bom com o Grande Prémio de Imola e com o Rally de Portugal, para o próximo fim de semana também será ótimo. E fiquem certamente atentos às corridas. E malta, boa semana e boas corridas. Boa semana, malta.